A semana do Corinthians começou daquele jeito que praticamente todo corintiano já está bem acostumado, pro bem e pro mal. Bora conversar um pouquinho? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Bianca Molina, sou jornalista, sou repórter, setorista do Corinthians. Acompanho o dia a dia do clube pela TNT Esportes Brasil e agora estou aqui também começando esse projeto de canal no YouTube. Não repara, ainda sem cenário fixo, aos poucos tentando melhorar por aqui, te aproxega. Te inscreve no canal. E se no final desse vídeo tu tiveres gostado dele, deixa o teu like, só apertar o botão do joinha. Se tiver gostado muito ou entender que faz sentido, manda para alguém que ajuda bastante. Primeiro, já explico aqui que estou numa semana muito especial na minha vida, pois vou casar. Já desencalhei tem um tempo, já sou mãe de família, mas vou casar, então muitos preparativos, conciliar isso com o setorismo do Corinthians, com o fato de ser mãe e também com o canal de YouTube, às vezes fica complicado, então peço desculpas pelo meu breve sumiço, mas estou aqui para repercutir algumas das principais coisas que aconteceram nesse começo de semana, né? A gente está falando aí na quarta-feira. E eu estava pronta para comemorar as boas notícias que o técnico Dorival Júnior teve, com o retorno de André Ramalho e também de André Carrijo. E aí vem a possibilidade de Hugo Souza estar fora do jogo do próximo sábado contra o Vitória. O Corinthians se prepara para encarar a equipe baiana no Barradão, no sábado, ou seja, fora de casa. E para esse confronto vai ter 5 treinos, né? O treino de sexta, de quinta, de quarta, de terça e de segunda-feira. E nesse segundo treino, terça-feira, o Hugo Souza ele não participou da atividade por conta de uma luxação no ombro. Então ele passa a ser uma dúvida para o jogo do final de semana. Seria uma baixa bastante considerável para um Corinthians que tem nele a grande figura do titular da posição, né? Um jogador bastante importante, até porque o Corinthians vai fazer, aliás, o Vitória vai fazer desse jogo contra o Corinthians uma final, assim como o Santos fez semana passada na Vila Belmiro. Afinal de contas, o Corinthians, mesmo que esteja próximo, a gente pode dizer assim, da zona de rebaixamento, 5 pontos à frente, o Vitória está dentro da zona de rebaixamento. E claro, vem impulsionado por uma vitória num confronto direto diante do Santos, então assim, vai dar a vida no Barradão. Não ter o Hugo Souza à disposição é de fato uma baixa bastante considerável para o técnico Dorival Júnior. O Hugo Souza ele sente esse problema já no jogo contra o Atlético no sábado, né? Passou por exames e aí teve constatada essa luxação. Caso ele não consiga, o Felipe Longo, que estreou recentemente, ele seria o titular do Corinthians para essa partida. Mas isso a gente ainda vai entender nos próximos dias como vai ser a evolução e também o entendimento da comissão técnica junto com o departamento médico do Corinthians. Certamente ele vai ser reavaliado internamente antes que haja uma decisão final, pensando que o Corinthians treina hoje, ainda treina na quinta-feira e treina na sexta-feira. Fato é que para esse jogo contra o Vitória, Dorival Júnior tem sim 2 bons motivos a serem comemorados. E o principal deles é o retorno de André Carrijo, que começou essa semana a treinar sem restrições com o restante do grupo. Imagina só, o cara tem uma lesão ligamentar no tornozelo, passa por cirurgia, o próprio treinador dele vai a público dizer que muito possivelmente ele perdeu a temporada e aí 2 meses e meio depois ele tem condições de já treinar sem restrições, já aparecer entre os relacionados para uma partida, especialmente falando da possibilidade de ajudar o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil, né? O Carrijo ele volta quase 2 meses, um mês e 15 dias antes dessas semifinais, ou seja, ele tem tempo para recuperar o condicionamento físico, ganhar mais minutagem, mais rodagem para chegar a plenos pulmões, como a gente costuma falar para esse confronto. Inclusive, nessa terça-feira eu estive num evento de lançamento não, mas de divulgação da Copa, da bola da Copa do Mundo, a Trionda, e estavam alguns jogadores do Corinthians, entre eles o Carrijo, que falou sobre estar à disposição do Dorival Júnior. Tipo, yo estoy bien, estoy pronto para ayudar al equipo, sin restricción, sin miedo, estoy confiante y tal. Más claramente me falta un poco de tiempo, de minutos, de jogos y tal. Mas estoy me sintiendo bastante bien, es cuestión de decisión técnica ahora. Voy a esperar mi momento, voy a trabajar firme, fuerte para ayudar al equipo en lo que necesita. Até perguntei para ele aí nessa entrevista se ele estava ansioso ou se em algum momento bateu uma ansiedade. E ele falou que estava tranquilo, que apesar
de externamente as pessoas acharem que o clima dentro do Corinthians, por conta dos problemas frequentes, né, políticos, financeiros, é ruim. Ele falou que não era, então ele estava tranquilo, focando só em se recuperar, e que elogiou, inclusive, o trabalho feito pelo departamento médico, que ajudou, potencializou essa capacidade de recuperação dele, a ponto de ele, 2 meses e 10 dias depois de uma lesão de ligamento, já ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. Quem volta também a ser relacionado para essa partida é André Ramalho. Eu sei que tem muita gente que critica, mas quem não é criticado no sistema defensivo do Corinthians, hora ou outra? Todos ali já foram. Andileri, Bidu, Hugo, Mateuzinho, Kaká, Gustavo Henrique, Tchoca, Félix Torres, todos já foram criticados em algum momento. Fato é que, como tinha acontecido com o Ramon na temporada passada e também com o próprio Dorival, a dupla de zaga que melhor desempenhou foi a dupla composta por Gustavo Henrique e também por André Ramalho. Então, ter esse jogador recuperado à disposição, faz 1 mês e 1 dia, né, que ele estava fora, e então é uma boa notícia, sim. Eu sei que os corneteiros de plantão vão aparecer aí, mas é uma boa notícia. Nesse evento da Trionda, quem teve presente também foi o Mateuzinho. E ele falou sobre qual é o discurso dentro do vestiário. O Corinthians está levando esse Campeonato Brasileiro para pensar numa Libertadores, ou ainda trata como, putz, a gente precisa fugir de uma zona de rebaixamento? Olha só. O Corinthians não pode ser rebaixado, cara, mas o nosso foco, até pelo entendimento de como é o nosso elenco, não chegou 2 jogadores praticamente, então é o mesmo elenco do ano passado e é o que a gente fez no ano passado. Então, assim, a gente sabe da nossa capacidade, a gente sabe que a gente pode disputar um campeonato não só para se manter vivo na Série A. Claro que a gente tem uma irregularidade muito grande até algumas rodadas passadas, mas a gente está conversando bastante, treinando bastante, evoluindo muito para que a gente possa, como eu falei, virar essa chavinha, para que a gente possa manter um nível de futebol do mais alto nível possível, como a gente mostrou contra o Galo, como a gente mostrou em alguns jogos fora de casa. Mateuzinho, que vale lembrar, levou o cartão amarelo no jogo contra o Atlético Mineiro, então é um desfalque agora contra o Vitória no Barradão. A ver o que o Dorival vai fazer, porque o Jacaré, que é uma peça teoricamente de reposição imediata, ele ainda não faz parte do grupo principal efetivamente. Aí ele vai improvisar. Já jogaram por ali quem? Félix Torres, Charles, Martínez, ou ele vai mudar o esquema? O Maicon também levou o cartão amarelo, então tá fora do jogo, mas é um pouco mais fácil, digamos assim, porque tem mais opções do Dorival para trabalhar ali, né? Tem o Charles, tem o Rian, tem o Carrijo, tem o Martínez, enfim. Então são 2 baixas para o Dorival Júnior pensando no jogo de sábado. Aliás, o Corinthians tem a possibilidade de, contra o Vitória, mostrar que aprendeu com o erro recente, né? A gente falava sobre essa questão anímica. Pô, encarou o Santos e parecia muito apático. Juventude, quem mais? O Sport. Tem mais opções, tem mais situações parecidas se a gente for cavar. O Vitória vai fazer uma final no sábado. E o Corinthians ainda não está numa situação confortável no Campeonato Brasileiro. Não pode se basear só pela Copa do Brasil para pegar uma vaga numa Libertadores. Porque a gente não sabe, é mata-mata, tudo pode acontecer. Então o Corinthians não pode dar bobeira. A zona de rebaixamento está mostrando que, putz, eram aqueles 4 fixos. Não são mais tão fixos assim. Passa 2 rodadas, as coisas podem mudar. Então o Corinthians não pode correr o risco de entrar disperso nesse tipo de situação, sabendo que tem um time ali que precisa muito da vitória, talvez precise mais do que o Corinthians, pela situação mais desagradável do Vitória na tabela de classificação, mas o Corinthians não está, apesar de estar umas posições acima, não está ainda num momento favorável dentro do Campeonato Brasileiro. Então é isso, a gente vai falar um pouquinho mais, assim eu espero, sobre esse jogo contra o Vitória e acompanhar a evolução do Hugo Souza e as possibilidades que o técnico Dorival Júnior tem para repor as ausências confirmadas de Mateuzinho e Maicon. Show de bola? Vocês fariam o que sem o Mateuzinho? Improvisa alguém? Puxa o Jacaré mesmo, ele não estando participando diariamente do grupo principal?
Muda o esquema tático? Maicon é mais simples, né? Mas e aí, vocês montariam como esse meio de campo? Lembrando que ainda não há uma previsão, pelo menos não oficialmente, de quantos minutos o Carrillo ele pode jogar. Mas é de se imaginar que vai ser um retorno gradual, justamente para não correr o risco de mais para frente perder o jogador novamente, já que o grande foco do Corinthians, sem sombra de dúvida, é a semifinal da Copa do Brasil. Show de bola? Chegou até aqui, não está inscrito, te inscreve no canal. Se curtiu esse vídeo, deixa teu like. Se curtiu muito ou entendeu que faz sentido, manda para alguém que ajuda bastante. Beijo, volto em breve. Tchau, tchau.